Esse texto de Lucas 19, eu tenho certeza que você conhece. A palavra do Senhor, ela nos transforma, né? Todos os dias, sempre. Ela se renova nas nossas vidas de acordo com a nossa necessidade. Então, eu acredito assim, se você tem necessidade da palavra do Senhor na sua vida, eu creio que hoje o Senhor vai falar assim com você. Então, vamos à leitura, tá? E alguns pontos que eu quero falar, conversar com você. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador? Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do homem veio buscar e salvar quem estava perdido. Amém? Então, claro, é um texto conhecido, né, de muita gente. Mas eu quero pontuar algumas partes aqui com você. Que ele saia, então, da sua casa, do ambiente dele, e a Bíblia diz assim, que ele estava tentando ver quem era Jesus, né? Ele estava, na verdade, aqui, ele estava querendo conhecer Jesus. A primeira o primeiro desejo dele era conhecer, né? Ele ouviu falar de Jesus e Jesus está passando e ele quis então ver quem era esse Jesus de quem tanto falava. E eu acredito nisso, tá, irmãs? Que conforme ele teve que tomar essa decisão, então ele foi se aproximando de Jesus, e quanto mais ele se aproximava de Jesus, mais ele queria se aproximar, e também mais Jesus se aproximava dele. Procura ver comigo que ele sai e ele vai para um lugar onde ele fica em evidência, onde ele poderia ver Jesus, e a Bíblia diz que Jesus viu Zaqueu onde ele estava, no lugar que ele estava à mostra. A Bíblia diz também, está escrito que então ele correu adiante da multidão. Então, um monte de gente está indo e ele corre, ele passa por aquela multidão, ele se expõe. A Bíblia diz que ele sai correndo e no coração dele ele tinha o desejo de saber, conhecer quem era esse Jesus, que essa multidão então o acompanhava. E é interessante isso, né, que existia uma multidão, está escrito no texto, ó, verso 3, ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão. Mas a multidão acompanhava Jesus. Ela acompanhava.
Jesus ia então andando e aquela multidão atrás de Jesus. Mas a Bíblia diz que o Zaqueu não. O Zaqueu, ele queria conhecer Jesus, ele queria saber, ele queria entender mais a respeito de Jesus. E para que isso acontecesse, ele tomou algumas atitudes. Então vai pensando aí, né? No seu relacionamento com Jesus, você faz parte da multidão ou você é uma daquelas que quer de verdade conhecer Jesus? Porque tinha uma multidão que acompanhava, né? Acompanhava, tipo assim, eu estou acompanhando para ver o que vai acontecer, né? Mas Zaqueu não, o sentimento de Zaqueu era o seguinte: eu quero ver, eu quero conhecer, eu quero saber como ele é, eu não quero segui-lo na multidão. Você sabe, gente, como tem gente seguindo Jesus ainda hoje na multidão? Um monte procurando lugares onde há badalação, onde há muito movimento. Eu estava pensando nesse texto o seguinte: quanta gente doente deveria ter ali, né? Quantas pessoas com problema no caráter que deveria ter ali? Quantas pessoas que estavam ali com a vida familiar destruída? Mas a Bíblia diz que essa multidão, ela seguia, ela ia atrás de Jesus, simplesmente. E o contrário, aparece um Zaqueu na história. E o Zaqueu, ele se esforça para conhecer Jesus. Você e eu, nós temos nos esforçado para conhecer Jesus, para saber exatamente o que Jesus pode fazer na nossa vida. Nós temos, assim, estado... temos dado liberdade a Jesus. Você tem dado liberdade para Jesus? Porque foi isso que o Zaqueu fez. Ele fica em evidência. Então ele tinha lá, nós conhecemos essa história, ele era um chefe dos cobradores de impostos, ele tinha um problema com a sociedade, mas ele era um homem rico, ele tinha muito dinheiro, né? Então ele se expôs para conhecer Jesus. Porque, gente, ele poderia também fazer como aquela multidão fazia, ele poderia simplesmente ter acompanhado Jesus. E lá, né, no meio, a Bíblia diz que ele era baixinho, então imagina, ele lá no meio, diferente de alguns textos que a Bíblia diz, que fala dos paralíticos, o Zaqueu, ele não tinha problema. O problema que ele tinha é que ele era de baixa estatura. Então ele não conseguia ver, mas se ele quisesse somente estar no meio da multidão, ele poderia acompanhar. Mas a Bíblia diz que era essa multidão que atrapalhava ele, porque ele era de baixa estatura. Porque a multidão atrapalhava o Zaqueu de conhecer Jesus. E hoje, como tem multidões que nos atrapalham de conhecer Jesus, né? Então, se você puder ir, vai dando exemplo aí de multidões, né? Multidão de serviço doméstico, exemplo. Multidão de problema familiar. Multidão de enfermidade no corpo. Multidão de trabalho secular, né? São muitas multidões hoje para nós que acaba nos atrapalhando de conhecer, de ter intimidade com Jesus. E aí a gente vai, como muitos estavam lá, só caminhando na multidão, entende?
eu sirvo a Jesus com a multidão de problema que eu tenho, né? Não, eu vou caminhando. Ai, por que que você não se envolveu mais? Tô falando das coisas hoje. Não, porque eu tenho muitos problemas, porque eu tenho muitas dificuldades, né? Multidão, tem um monte de coisa que me impede de eu me envolver, de eu conhecer mais Jesus. Olha o que o texto diz. Então, como ele era baixo e tinha uma multidão que o impedia de ver Jesus, olha o que ele fez. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus que ia passar por ali. Então acredito, vamos para o texto, que para ele subir, então, ali, achar uma posição boa para que ele pudesse ficar ali, pensa que ele é baixinho, então mesmo na figueira, eu acho que ele escalou essa árvore, então, para se posicionar no melhor lugar. E eu acredito nisso, que ele se machucou, que ele se arranhou, que eu não sei se ele tentou subir, escorregou e quase caiu e tentou de novo, mas ele tinha o desejo no coração de conhecer, né, de ver Jesus. Ele queria saber então quem era Jesus. O Zaqueu aqui, ele abriu mão da sua posição, ele abriu mão do que ia falar com ele, a respeito dele, ele abriu mão de seguir a multidão e vamos deixar por isso mesmo. Se der uma brechinha, eu dou uma espiada. Ele não queria somente espiar e por isso ele abriu mão de um monte de coisa para que ele pudesse então ver Jesus. E você e eu? E o Zaqueu, ele poderia estar na rua e ele fala, não, tá muito difícil, tem uma multidão, eu sou baixinho, quer saber do que? Eu vou voltar para minha casa, vou voltar para o meu trabalho, vou voltar a fazer, vou continuar cobrando os impostos e nada vai mudar. E verdade é que eu não vou ter que me esforçar. E às vezes, sabe, na vida da gente, o nosso dia a dia, que seja dentro de casa, que seja com o esposo, que seja com os filhos, que seja no trabalho, que seja no ministério, a gente vai abrindo mão por conta das multidões, né, que nos impede. É aquela história assim, não, vontade, eu até tenho, pastora, eu tenho vontade. Eu tenho vontade que a minha casa seja uma bênção, que tenha paz, que haja harmonia. Eu tenho vontade de me curar dessa, receber a cura dessa enfermidade. Eu tenho vontade de fazer meus serviços, ter ânimo, né? Eu tenho vontade de receber um renovo na minha vida. Eu tenho vontade. Zaqueu, ele tinha vontade. Ele tinha vontade. Né? Ele queria conhecer Jesus, porém ele se esforçou. E você? E eu? Hoje, né, nos dias que nós estamos vivendo, esses dias de facilidade, a gente está acostumada, tipo assim, não se levanta mais do sofá para mudar o canal, que antes isso acontecia, né? Quem já passou dos 50 deve ter assistido TV naquela que tinha o botão. Você estava sentado e você tinha que levantar lá para ficar mudando o canal. E falar tac, tac, tac. Hã? Não tinha o controle remoto. Então hoje a gente tem a facilidade do controle remoto e a gente não precisa. Eu não preciso me levantar daqui do sofá para mim ver o programa que eu quero ver, para tirar daquele que eu não quero mais assistir. Eu não preciso me esforçar. Zaqueu, ele teve que se esforçar para que acontecesse algo na vida dele. Olha o que o texto diz. Então vamos lá, ele teve trabalho, né? Ele teve trabalho. Se você está aqui comigo hoje e você não quer ter trabalho, não tem como, né?
Qual foi o trabalho de Zaqueu? Se livrar da multidão, porque era a multidão que impedia que ele pudesse ver Jesus. Tem gente que diz assim, não quero me livrar da multidão. Eu quero é ficar nela, porque a multidão é legal, é uma barulheira, tem as músicas, tem, sabe, na multidão eu fico aqui, ninguém... Na multidão, gente, ninguém conhece ninguém, ninguém tem intimidade com ninguém. A multidão significa isso. É estar no meio de um monte de gente sem dar satisfação para ninguém, sem querer se envolver com ninguém, sem saber nada de ninguém. E Zaqueu, ele disse, aqui não dá para mim. Essa multidão vai me atrapalhar, eu não vou conseguir conhecer, eu não vou conseguir ver Jesus. E ele disse, então, eu vou me esforçar. E ele sobe, então, nessa árvore. E eu acredito, então, que ele subiu bem alto. Ele passa acima, ele queria uma visão privilegiada. E o interessante, irmãos, é que Jesus ia passar, ele ia ver Jesus passar. O Zaqueu, ele não sabia que ao Jesus passar, Jesus iria chamá-lo. E aí eu vou falar aqui sobre fé. A fé é aquilo que nós não estamos vendo, mas nós cremos. Isso aconteceu com o Zaqueu. O Zaqueu não esperou Jesus chamá-lo. No meio da multidão está Zaqueu e Jesus. Zaqueu, Zaqueu, cadê você? Aí ele falou assim, não, Jesus está me chamando, sou eu. Vou subir, peraí. Aí correu e subiu na árvore. Não foi isso, gente. Não. Esse é o evangelho sem cruz. Antes de Jesus chamá-lo, ele quis se livrar da multidão que o atrapalhava. Antes da bênção chegar, antes da porta de emprego se abrir, antes de receber cura, antes da paz reinar, antes das coisas boas acontecer, antes de ouvir Jesus falar, Jesus chamar, antes disso tudo ele sobe, porque o que atrapalhava ele era a multidão. Em nome de Jesus, entenda isso hoje. Quantas coisas hoje nos atrapalham. Mas são muitas coisas, né, que nos atrapalham. Olha o que o texto diz. Então ele subiu para ver Jesus. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, vamos acompanhar a cena. Jesus vem vindo, Jesus vem vindo. E uma multidão vem. O Zaqueu, vamos entender o seguinte, Zaqueu, ele está, sei lá, na casa dele, e ele vê Jesus passando, e a multidão vindo, mas ele é baixinho. Quando Jesus passa, ele não consegue enxergar Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, ele vai caminhando, e a multidão, sabe o que o Zaqueu faz? Ele passa, é como se ele tivesse pulado a multidão. Ele deixa a multidão que está seguindo Jesus e, com isso, ele passa à frente e ele vai correndo. Ele corre. A Bíblia não diz qual foi a distância que ele percorreu para achar essa figueira. Não, a Bíblia não diz isso. Mas a Bíblia diz que ele passa adiante, ele passa da multidão, ele passa, então pensa, Jesus está rodeado de pessoas. Uma multidão, todo mundo querendo estar perto de Jesus, e naquela muvuca toda, ele passa por tudo isso, em nome de Jesus hoje, em nome de Jesus hoje, que você passe por cima de tudo aquilo que impede você de conhecer Jesus. Diga amém se você puder. Diga amém. Aí ele corre, ele passa na frente da multidão que aperta Jesus. Jesus está no meio da multidão, e ele,
perna para que te quero. E ele corre e ele vê então a árvore e ele sobe, ele tem todo o trabalho. Eu não sei se chamaram ele de louco. Eu não sei se quiseram bater nele, já que, né, ele não era bem quisto não, gente. Eu não sei o que foi que aconteceu. Eu não sei também se ele quis se livrar da multidão, né? Que ele fala assim, o que essa multidão, se eu ficar aqui descobrindo que eu sou Zaqueu, eu vou apanhar. Vou correr, mas eu vou fazer de tudo porque eu preciso ver Jesus. E aí a Bíblia diz que ele deixa a multidão que está lá, apertando Jesus, seguindo Jesus, e ele passa à frente disso tudo. E ele vai esperar lá na frente Jesus passar. Ele tinha visto Jesus? Não. Jesus tinha chamado Zaqueu? Não, porque presta atenção no texto, ó. Verso 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, que lugar? No lugar da árvore. Olhou para cima e disse a Zaqueu, Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Oh, glória a Deus, aleluia. Você está entendendo? Esse evangelho que é assim, então não tenho bênção, então não vou servir Jesus. A paz não está na minha casa, então não vou servir Jesus. As coisas não dão certo para mim, então eu não vou servir Jesus. Eu não vou buscar o Senhor, eu não vou buscar conhecer Jesus. Eu não quero saber desse negócio de orar, porque ainda não deu certo. Jesus sabe o quanto eu sofro, e Jesus sabe o quanto eu quero conhecê-lo. Eu amo tanto Jesus, mas eu não vou buscar Jesus por conta de um monte de coisa que me atrapalha, da multidão. A multidão me atrapalha. A multidão, e às vezes a multidão é o meu eu. Multidão do meu ego que está lá em cima. Eu acho que tudo, né, gira em torno da minha vida. Se não for do meu jeito, eu não quero. O Zaqueu não viu nada disso. De verdade, o Zaqueu queria, não importava para Zaqueu a dificuldade que ele teria. Irmãos, em nome de Jesus, presta atenção nisso. Não importava. Que bom se eu e você fizéssemos a nossa parte. Então, essa questão de andar, acompanhar a multidão nos atrapalha. Nós estamos, é verdade, em meio a essa pandemia e tudo é mais difícil, gente. Sabe? Tudo é mais difícil. É mais difícil em todo o segmento. Por que nós vamos achar que... Não, mas para servir Jesus é facinho. Para Jesus pousar na minha casa, eu só preciso ficar aqui, porque Jesus entende a minha dificuldade. Jesus sabe que eu sou baixinha. Jesus sabe que eu tenho problema. Jesus sabe que eu... Então, eu não vou buscar, eu não vou orar. E muitas vezes Jesus chama, Jesus dá a direção, Jesus fala, e a gente nem consegue ouvir. Nem consegue ouvir. Não consegue. Quem é que anda rodeando você? Pensa só um pouquinho. Você está no meio exatamente do quê? E aonde Jesus está, ele consegue me enxergar? Jesus tem visto o seu esforço? Jesus tem visto as suas lágrimas? Você orando? Você procurando fazer a vontade? Jesus tem visto isso? Jesus sonda cada um de nós e ele vê no nosso coração o desejo de conhecer. Como é que eu conheço Jesus, pastora? Eu quero saber qual é a vontade que Jesus tem para a minha vida, para a minha família. Eu quero saber. Em meio a toda essa dificuldade, a gente tem que querer saber. Eu quero conhecer Jesus. O Zaqueu, ele queria conhecer e pagou o preço. Vamos cantar essa musiquinha, que essa musiquinha é muito bonita. Meu amado é o mais... Eu quero conhecer... Maravilha! Tá fazendo o que para isso? Porque no meio da multidão você não vai ouvir Jesus falar com você. Quando Jesus te chamar para te dar uma direção, quando Jesus te chamar porque ele quer entrar na sua casa, na sua vida, nos seus negócios,
Jesus quer entrar nas vendas que você faz. Jesus quer dar direção para você. Porém, quando Jesus te chamar, você vai ouvir? Zaqueu se levantou e disse a quem? Ao Senhor. Ele não disse para a multidão que estava lá murmurando. Não. Ó, Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa. Agora Jesus está dentro da casa de Zaqueu. E aí o povo fica lá fora, os murmuradores, eles ficam do lado de fora, tá? Eles continuam falando o que eles acham, o que eles pensam, tá? E eles começam a falar de Jesus. Ah, mas entra na casa do pecador? Olha aí, acha que esse homem merece? Será que se ele fosse mesmo um profeta, ele não saberia? Que o Zaqueu rouba a gente? Aí o Zaqueu diz assim para Jesus, ó, escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Então pensa, metade da riqueza dele, ele já se desfaz. E ele diz, eu vou abençoar alguém. Faz a conta comigo. Eu vou abençoar alguém. Assim que Jesus entra na casa dele. Ai, irmãs. Vamos pensar o seguinte. Como que nós falamos que Jesus, nós conhecemos Jesus quando a gente não consegue abençoar ninguém? Sabe? Então, interesse somente. Mas quando Jesus entra na casa de Zaqueu, assim, Jesus nem tinha dormido ainda Jesus lá. E o povo lá fora murmurando. E Jesus já trabalhando. A presença de Jesus na sua casa muda. Ele fala assim, metade do que eu tenho eu vou dar para quem precisa. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, ele diz, a metade de tudo que eu tenho eu já vou dar para quem precisa. Tenho muito. Você acha que terminou? Terminou? Não, porque o Zaqueu ele ainda tinha uma dívida a resolver. Olha o que ele diz. E se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Eu tenho absoluta certeza que ele devolveu. Porque se roubei, ele era um cobrador de impostos, ele era um homem odiado pelos outros. É por isso que a multidão diz, esse pecador aí, sabe? Porque ele Zaqueu sendo então um judeu, ele levava vantagem em cima dos pobres. E aí ele diz assim, se eu roubei, quando ele abre a boca, pronto. Mais um tanto da fortuna dele, ele ficou sem. Porque sim, ele havia roubado, sim. E aí ele diz, eu vou dar quanto? 4 vezes mais. Eu vou fazer uma conta aqui doida aqui, que é só coisa da minha cabeça, isso não está escrito na Bíblia. Mas o Zaqueu, ele foi se desprendendo dos bens materiais. Ele foi tendo um conserto. Zaqueu se converte. Sabe por quê, irmãs? Porque Jesus estava na casa dele. Glória a Deus. Com certeza ele teve que devolver 4 vezes mais a cada pessoa que ele defraudou. Quando Jesus está dentro da casa de Zaqueu, e Zaqueu cara a cara, agora o Zaqueu estava conhecendo Jesus. Eu acredito nisso, que ele olha para Jesus e ele entende assim, Jesus quer que eu dê a metade do que eu tenho para os pobres. Jesus quer que eu restitua as pessoas que eu roubei. E Jesus vai se revelando a ele. Porque a Bíblia não diz que Jesus disse para ele que ele tinha que fazer isso, queridas. Não. O que a Bíblia diz é que a presença de Jesus na casa dele começa a mudar a maneira dele pensar, a maneira dele agir. Isso dentro da casa dele. E olha só. Aí Jesus disse a ele, hoje a salvação entrou nessa casa, pois este homem também é descendente de Abraão. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, restaura a identidade dele. Porque ele era descendente de Abraão, mas ele não agia como tal.
E aí, quando Jesus, a salvação, entra na casa dele, restaura a identidade dele. Qual é a sua identidade? Quem é você? Né? Porque uma coisa é a gente falar que a gente está na multidão seguindo Jesus e a gente continua com a identidade, ó, do velho homem, a gente continua sem fé, a gente continua falando mal, a gente continua gritando, a gente continua nervosa, a gente continua fazendo tudo que a gente fazia antes de seguir Jesus. Olha só, seguir Jesus na multidão não significa nada, guarda isso. Nada, Jesus ele tem que entrar na sua vida, ele tem que entrar na minha vida. Para que haja diferença, nós temos que conhecer Jesus, porque assim, não tem como. Quando você conhece Jesus, sabe, a vontade de Jesus vai caindo por terra, as nossas vontades. Aquilo que nós entendemos ser bom, aquilo que nós entendemos ser certo. Você entende? Olha só, andar, simplesmente estar na multidão. Lembra de Jesus na cruz? Eu gravei um vídeo falando sobre isso. E é interessante falando sobre o ladrão, né? Os ladrões lá da cruz. Estavam dois na mesma situação. Um do lado direito, um do lado esquerdo. Jesus no meio. E os dois estavam lado a lado de Jesus. Um estava lá murmurando, falando, afrontando Jesus. Apesar de estar na situação que ele estava. Ao contrário, estava o outro. E o outro diz, eu sou o errado, eu pequei. Não, a gente larga da multidão. Essa história, eu sou crente, mas eu continuo no meio da multidão. Eu continuo no meio de pessoas que não têm nenhum compromisso com Jesus. Eu continuo no meio de pessoas que não têm Jesus na sua casa. Gente, isso daí não funciona. Enquanto o Zaqueu não desceu depressa, abriu a porta para Jesus entrar, nada mudou na vida dele. E aí, para encerrar, olha só, o Filho do Homem veio buscar e salvar quem estava perdido. Diga eu. Eu e você, ele veio para nós. Estava lá Zaqueu, perdidão lá, atribulado na vida. E ele se esforçou e Jesus olhou e viu Zaqueu e diz, desce depressa. Assim o Senhor fala conosco nessa noite. Procura em nome de Jesus conhecer mais o Senhor. Volte a ter uma vida de oração. Se você não tem tido, tá? Pega aquilo que é para você.